Olá pessoas, eu sou Irmo Toyama, profissional de educação física, mestre em ciência da saúde e produtor de conteúdo na internet, e é sobre isso que eu vou conversar hoje com vocês, sobre um pouquinho da minha experiência com podcast. Antes de começar, eu queria agradecer aí o convite do professor Laércio. Esse vídeo está sendo gravado em comemoração aos 30 anos do primeiro simpósio de informática em educação física e esportes, né? E esse simpósio aconteceu há 30 anos atrás, e é muito legal a gente pensar que há 30 anos atrás, né, já existia esse interesse em conseguir usar em paralelo a tecnologia, a informática, junto com a educação física. Então vou começar aqui. A gente vai conversar hoje sobre o que é podcast, alguns números sobre podcast, um pouquinho da história do meu podcast do 4 de 15, como você faz para consumir esse conteúdo e como você faria para produzir esse conteúdo se você tiver interesse. Vamos lá, podcast ele é um arquivo de áudio em MP3 normalmente, que ele é distribuído pela internet. Então é como se fosse um programa de rádio, imagina aqueles programas de rádio antigo, AM, e as pessoas, né, cada um vai escolher o conteúdo, e o podcast ele tem vários conteúdos diferentes, e ela vai ouvindo aquele programa. Uma coisa legal do podcast, que aí quem conseguia ouvir aqueles programas de rádio antigo, AM principalmente, né, que tinha aqui um apresentador, e a pessoa costumava ouvir aquele apresentador durante muito tempo, né, ou pelo menos todo domingo de manhã, ou durante a semana inteira, e depois de um tempo você até acabava respondendo o apresentador, era quase como se fosse uma pessoa da tua família, ali, do teu convívio, né? Então o podcast ele tem bastante essa proximidade, a gente vê bastante relatos de ouvintes de podcasts, eu mesmo, os podcasts que eu ouço, tem podcasts que eu acompanho já há mais de 5 anos, então são pessoas para mim que são familiares sem mesmo nunca ter conhecido elas pessoalmente, ou elas nunca nem terem conversado comigo. Então o podcast ele cria um vínculo entre o produtor, né, as pessoas que estão produzindo e as pessoas que estão ouvindo, muito forte. Ele começou em 2004, eu resumi bem aqui a história do início do podcast. Existiu um empresário e apresentador de TV chamado Adam Curry, e ele queria disponibilizar um conteúdo na internet em áudio, né? Em 2004 a velocidade da internet já permitia que isso fosse feito, e ele viu uma forma de fazer isso através da iTunes. Ele poderia disponibilizar os áudios na iTunes, e quem tinha o iPod, né, que é aquele gadget da Apple, ele conseguiria ouvir esses programas. Então o pod do podcast, da palavra podcast, veio aí do iPod, que era uma das primeiras formas que você tinha para acessar esse conteúdo. O cast, da palavra podcast, vem da expressão broadcasting, que em inglês significa quando você quer transmitir alguma coisa de maneira pública e para muitas pessoas, né? Então a gente tem aí o broadcasting, a gente pegou a palavra cast, e o pod do iPod virou podcast. No Brasil, o podcast teve início dia 21 de outubro, tanto que dia 21 de outubro comemora-se aí o dia do podcast no Brasil, com o Danilo Medeiros, com o programa Digital Minds, que era um podcast a princípio de tecnologia. Agora, com relação aos números. Os números com relação ao podcast nos Estados Unidos são bem diferentes do Brasil, mas isso mostra que essa mídia tem possibilidade de crescer. Nos Estados Unidos, a gente tem 21% da população consumindo ou ouvindo podcast. Se você imaginar a população americana toda, 21% é uma quantidade bem grande, né? Esse dado é de 2016. O podcast mais ouvido nos Estados Unidos, ele se chama This American Life, e é um podcast que tem 2,5 milhões de downloads semanais, e se você for parar para ver, 2,5 milhões não chega nem aos pés de alguma revista, jornal ou algum outros formatos de mídia que a gente tem, né? De ter acesso a pessoas, né? 2,5 milhões de pessoas. Imagina que um download, no mínimo, é um download por pessoa, porque tem pessoas que baixam um arquivo e colocam, por exemplo, no carro, e 4 pessoas ouvem. No meu caso, né? No meu podcast, no 4 de 15, eu já ouvi ouvintes, né, que baixam na academia, colocam no rádio da academia e todo mundo ouve um download, né? Várias pessoas que estão na academia naquele momento. Então, a gente tem aí números geralmente maiores do que o número de downloads, mas downloads é o que a gente chama de métrica, né? A métrica que a gente usa para ver a abrangência de um podcast. No Brasil, a gente tem aí o podcast mais famoso do Brasil, ele se chama Nerdcast, que é um podcast que tem um nicho voltado mais para cultura pop, para cinema, HQ, né? Que a maior parte dos podcasts brasileiros foram nessa direção aí.
Ele tem 1 milhão de downloads por episódio, que é um número muito grande, né? E quando a gente vai olhar esses números espalhados aí para os outros podcasts brasileiros, existe uma pesquisa, que são alguns profissionais que decidiram fazer frequentemente uma pesquisa para avaliar como que as pessoas consomem esse conteúdo. E a gente tem alguns números bastante interessantes. A maior parte das pessoas ouve podcast em casa ou, em segundo lugar, no caminho para o trabalho. Pelo podcast ser uma mídia que você pode consumir ela fazendo outras coisas, não é igual um vídeo do YouTube que você tem que ficar preso na frente do computador assistindo. Você pode, por exemplo, no meu caso, eu lavo louça ouvindo podcast, limpo a casa ouvindo podcast. Quando eu vou para o trabalho, né, ou de carro ou de transporte público, a gente está ouvindo podcast. Então o podcast é uma mídia que você consegue ter acesso a conteúdo. E aí, se você quiser entretenimento, existe podcast de entretenimento. Então você vai ter entretenimento nessas horas onde você não precisa de atenção exclusiva para alguma coisa. No meu caso, eu gosto muito de podcast de divulgação científica. Então eu posso estar aprendendo alguma coisa enquanto estou limpando a casa, posso estar aprendendo alguma coisa enquanto estou no trajeto para o meu serviço. Isso eu acho que é um dos grandes potenciais aí do podcast. Os podcasts, né, as pessoas que consomem podcasts, de acordo com essa pesquisa, a última foi em 2014, elas consomem em torno de 5 podcasts, isso que dá uma média aí de 8 horas acompanhando um programa por semana. Então, se você for pensar 8 horas por semana, a pessoa está dedicada a consumir esse tipo de conteúdo. Outros números que aí já chegando um pouco mais perto da nossa área, né? 13% dos podcasts eles são de esportes e 11% dos podcasts são com o tema medicina e saúde. Aí a gente já vê uma discrepância. Muitos produtores produzem conteúdo de podcast para a área de cinema, como eu comentei, né? Cultura pop, gibi, e acabam ficando poucos podcasts nessa área aí de esporte, saúde, e é onde entraria aí a educação física. Então eu acho que dos 1.400 programas de podcast que existem hoje no Brasil ativos, a gente tem aí uma quantidade bem pequenininha relacionadas a esporte e saúde, né? E aí nisso que entra a proposta do 4 de 15, que é o podcast que eu desenvolvo. O 4 de 15, para quem está vendo o vídeo agora recentemente, ele já tem aí 3 anos e meio. E é um projeto que começou assim. Eu tinha uma insatisfação muito grande de ver na internet as pessoas divulgando conteúdo sem embasamento científico. Isso ainda é comum na educação física por ser uma área da ciência, vamos dizer assim, nova, né? Muito atrelada ao empirismo. Então eu ficava muito incomodado quando, por exemplo, um blogueiro, uma pessoa que tinha uma experiência, ela divulgava aquilo e outras pessoas, inclusive profissionais de educação física e consumidores desse serviço de saúde, acompanhavam aquilo, acreditando que aquilo tinha um embasamento, aquilo que, entre aspas, né, era verdade, e muitas vezes se prejudicavam. E aí, né, em vez de reclamar, eu falei, não adianta a gente ficar reclamando em casa sozinho, vamos tentar fazer um contraponto, né? Vamos tentar ganhar algum espaço aí usando a internet, esses veículos de mídia, para a gente colocar nossa ideia, nossa opinião e ver que pode existir também, né, um espaço para a gente divulgar ciência baseada, né, a saúde baseada em evidências na internet também. E eu me juntei com um amigo meu, Gilmar. No princípio minha esposa participava do projeto, tinha várias pessoas, né, mas por causa de compromissos acabou ficando eu e o Gilmar um tempão, e a gente foi tocando o programa. Agora a gente tem aí a entrada do Jandosa, do Fábio, do Renê, né, que estão contribuindo. Então, nós 5 aí agora vamos organizando esse conteúdo e fazendo a programação nossa, que é quinzenal. O nosso podcast ele tem em torno de 2.500 downloads por episódio. E a gente tem aí 78% dos nossos ouvintes são profissionais de educação física. Se você for parar para pensar, 2.500 downloads, pensando, né, comparando com que é injusto com esses números dos podcasts mais famosos, é pouco. Mas a gente tem aí mais da metade de ouvintes que são profissionais de educação física. E isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito. Esses números vão crescendo e eu quero alcançar mais profissionais. Mas é muito legal saber, toda semana ou de 15 em 15 dias na frequência do nosso programa, estão lá, estão ouvindo, são ouvintes que interagem, né? Mandam e-mail, conversam. A gente tem grupos aí na internet onde a gente troca informação. Então, acabou sendo uma forma, né, ou 4 de 15, de agregar esses profissionais que também tem essa preocupação de tentar
pautar o seu serviço em ciência e não deixar que o senso comum, né, tome as nossas decisões aí. Bom, como consumir podcast? Então, se você está interessado, ficou interessado, eu sugiro que você experimente aí consumir podcasts. É uma coisa muito viciante, né? Eu hoje em dia assino em torno de, sei lá, uns 15 podcasts, já cheguei a assinar até uns 30 podcasts, né? Com conteúdos semanais. Então o que você precisa? Em primeiro lugar, escolher um conteúdo. Eu quero ouvir lá o 4 de 15, por exemplo. E aí você vai escolher uma forma de assinar e acompanhar o conteúdo do programa. E aí tem algumas formas. A pior forma, e muita gente opta por isso, é você ficar visitando o site toda hora. Então todo podcast ele é hospedado em um site ou em um blog. E você vai visitando lá, e uma hora você viu que apareceu um programa novo, aí ou você faz download dele para o seu celular, para o seu player que você ouve, ou você dá play direto no site e fica ouvindo. Só que você tem o problema que você fica preso no seu computador. Você acaba perdendo uma das vantagens do podcast, que é você ter mobilidade. Outra forma que já é um pouquinho melhor, mas assim, pouca diferença, é você fazer a assinatura do conteúdo daquele site. Você pode assinar o feed daquele site, e aí toda vez que tem uma postagem nova, ele te manda um e-mail. Então isso evita o problema de você ter que ficar entrando toda hora lá. Normalmente os podcasts têm uma data fixa, né, com que ele é postado. E, por exemplo, 4 de 15 ele sai aí de 15 em 15 dias, geralmente dia 30 e dia 15. A melhor forma que eu considero é você usar um aplicativo. A gente tem agregadores de feed que chama. O iTunes ele vem um agregador nativo que se chama podcast no celular. Então se você tem um iPhone aí, é só você ir lá e clicar lá, escrever 4 de 15, por exemplo. Aí você vai achar o podcast e clica em assinar. Eu quero ver um podcast sobre cinema. Aí você vai lá, escreve categoria cinema, tem um monte de sugestões de programas. Aí você vai escolher aí o que você quiser, assina. Toda vez que tem um programa novo e que você está dentro da sua rede Wi-Fi, ele baixa aquele arquivo para o seu programa, organiza uma fila de episódios para ouvir, você dá play e vai ouvindo. Podcasts eles têm uma característica de serem programas em torno de 1 hora, mais ou menos. Tem podcasts bem curtinhos e podcasts um pouco mais longos. Isso é uma coisa que assusta no começo, né? Você fala, vou baixar um MP3 de 1 hora para ouvir. Mas lembra, você não precisa ouvir aquilo tudo de uma vez, né? 4 de 15 é um programa que ele é feito em 3 blocos. Cada bloco aí com uns 15 minutos. Então você pode ouvir um bloco, pausar e viver tua vida. Aí amanhã você vai lá, ouvir outro bloco. E com o agregador, você pode ir pausando e você vai ouvindo o programa. Quando você dá play, continua de onde você parou. E aí assim você vai consumindo o programa do jeito que você quiser no seu dia. Você escolhe a hora que você quer ouvir o teu programa lá. No Android, eu uso um agregador que se chama Podcast Addict. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo. Existe um agregador brasileiro que se chama WeCast, que também é muito legal. E a gente também pode ter sites agregadores de feed, que são o Cloud Radio ou o Mundo Podcast, que é tipo um YouTube, onde você entra lá e tem todos os podcasts, você dá play, mas aí de novo, você vai ficar preso no seu computador e a vantagem é você ter essa mobilidade aí. Aí você ouviu essa conversa toda que a gente teve e aí pensou, essa é uma mídia, um espaço legal, quero fazer um programa desse. Eu vou deixar aqui umas dicas bem básicas, né? Não sei nem se eu seria a melhor pessoa para recomendar ou te ajudar, mas se você tiver dúvida pode entrar em contato comigo. Eu mostro aí os passos que eu fiz para conseguir produzir meu próprio programa. Mas primeira coisa, você tem que escolher um nicho. E aí vamos pensar. Eu acho interessante a gente tentar abranger nichos onde não tem ninguém fazendo nada. Sempre pensei nisso. Na área de educação física, eu acho que é uma área muito carente desse tipo de conteúdo, né? E ao mesmo tempo são pessoas, né? Tanto as pessoas que vivem nas academias, os profissionais de educação física, é bem comum você ver eles com fone de ouvido. Então eles são pessoas que, se você apresentar o conteúdo, são pessoas que vão seguir, vão acompanhar e vão gostar de ver conteúdos diferentes, né? Então achar um nicho, você tentar ver de acordo com a sua experiência, que você gosta de falar, né, uma faixa aí dos ouvintes que poderiam ver seu programa. Eu já vi outros programas, existem outros programas de saúde, né, de emagrecimento, que comentam sobre experiências de academia, mas para profissionais de educação física, no formato que a gente faz, o 415 é o único. Mas, por exemplo, a gente tem um nicho aí não explorado, que é a parte de educação. Você que é da faculdade de educação física, você que se formou na licenciatura, eu acharia muito legal ter um podcast mais voltado para a parte da licenciatura.
falar sobre educação, comentar artigos, pesquisas, né, experiências, entrevistar outros profissionais, quase tudo que a gente faz no 4 de 15, só que a gente faz com uma visão mais voltada para o bacharel, porque todos os integrantes, toda a nossa formação, linhas de pesquisa, está mais voltada para esse lado aí. Então faz de conta que você pensou em criar um programa para licenciatura. Já tem um tema, já tem um programa, aí você vai precisar o quê? Montar o cast, né, que são as pessoas que vão gravar com você. Pô, meu vizinho dá, aquele meu amigo da faculdade, aquele meu professor, e aí você vai ter que escolher pessoas que vão estar sempre com você, porque a produção desse conteúdo, ela dá trabalho, né, não é uma coisa fácil de fazer. Você tem que ficar pensando em pauta, você tem que montar roteiro de gravação, você tem que estar pensando nas pautas futuras, aí você vai chamar um convidado, você tem que agendar e conciliar o horário seu com os das pessoas que estão participando do seu programa. Ou você pode optar por fazer o programa sozinho, existem vários podcasts com apresentadores sozinhos falando também, não é ruim, né? Se for tudo roteirizado, programado bonitinho, também é sucesso do mesmo jeito. Aí você montou um grupo, montou uma pauta, já tem uma temática para o seu programa, aí você vai gravar o áudio, captar o áudio para montar os programas. E aí, não vou entrar nas partes técnicas aqui para a gente não perder muito tempo, mas você vai ter que ter um sistema para captar o áudio com uma qualidade um pouquinho melhor e montar. Como que você vai fazer, por exemplo? O 4 de 15 a gente grava cada um na sua casa. Por quê? O Renê está lá no Nordeste, o Fábio e o Jandosa estão em São Paulo, na capital. Eu e o Gilmar estamos aqui no litoral. E a gente tem que usar a internet, a gente usa algum comunicador disponível para poder gravar nossas vozes. Tem pessoas que ouvem até que acham que a gente grava num estúdio junto, né? Porque isso tudo é editado depois e encaixado certinho de maneira a ficar conteúdo bem dinâmico, a gente chama, né? Bem fluido. Por exemplo, eu tenho muita mania de falar né. Não sei o que, né. Outra pessoa tem mania de falar assim muito isso tudo na edição a gente corta, porque se você vai ouvir um programa de 60 minutos e tem muita respirada, né, isso acaba tirando um pouco o ritmo do programa e isso fica um pouco enjoativo. Então a gravação a partir de um microfone já um pouco melhor, para você captar um áudio legal é bom. E depois a edição, para você conseguir tornar aquele conteúdo mais dinâmico sem descaracterizar, né, a conversa ou mudar o rumo da conversa. E aí depois que você gravou e editou, isso gasta mais tempo, às vezes até mais tempo que a preparação da pauta, você vai postar o programa e publicar. Aí você vai lá no seu blog, no seu espaço na internet, existem várias também formas de você publicar o seu arquivo em áudio, até o YouTube é uma da ferramenta também que dá para usar. Você publica lá, avisa as pessoas que estão te acompanhando e aí você já começa com seus seguidores e seu programa já começa a alcançar aí a internet. Então era isso. De novo vou agradecer aqui o Laércio pelo convite. Quero mandar um abraço para o pessoal que me ajuda hoje em dia, o Fábio, o Gilmar, o Jandosa e o Renê. Se você teve alguma dúvida sobre esse processo todo que eu falei de maneira muito resumida, eu posso indicar aí pessoas que têm bastante conhecimento, os livros que eu li, ou conversando contigo vou te dando uma ajuda, eu passo os tutoriais que eu tive, se você quiser montar um programa. Recomendo muito que você tenha esse hábito de consumir podcast, a gente consegue aprender muitas coisas, ou até no dia que você está mais triste, aí você ouve um podcast de humor. E recomendo também que se você tem um pinguinho de vontade, monta um podcast mais para a área de educação física, né? Seria ficar muito feliz de ter outros programas, poder divulgar outros programas dentro do 4 de 15, falou, tem um programa novo feito para profissionais de educação física, eu ficaria muito feliz. Beleza, então deixe seu comentário aí se você quiser conversar alguma coisa, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida e até o próximo. Valeu!